Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a efetividade do treino em casa para tratar os principais tipos de dores e lesões crônicas. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu só vou te pedir duas coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve e ajuda a gente a crescer. E assim também você fica por dentro dos nossos conteúdos, mais ou menos aí um vídeo por semana, com temas interessantes sobre exercício, sempre fundamentado na ciência, para você aplicar no seu dia a dia e ter resultados. E a segunda coisa é para você curtir esse vídeo, apertar o joinha para ajudar no engajamento. Bom, para estar falando sobre esse tema, eu trouxe aí um artigo que foi publicado recentemente, uma revisão, ou seja, fez uma busca na literatura, encontrou ali diversos artigos muito interessantes que a gente já vai abordar aqui. Como eu disse, esse artigo ele fala sobre como usar os exercícios para estar tratando lesões e dores crônicas. Então a gente vai abordar rapidamente quais são esses problemas que estão explicados aqui nesse estudo. E na hora de falar de cada um dos problemas de forma mais específica, a gente vai ver qual que é o tratamento recomendado, qual é a função ali do exercício, o que é esperado você ter um alívio rápido da dor ou ser mais a médio e longo prazo, e quais são os principais exercícios que você pode fazer treinando em casa, sem equipamento ou com equipamento simples. Bom, então aí os 6 problemas, né? Então primeiro, síndrome do impacto no ombro. Então aqui a gente tem a articulação do ombro, né? O encaixe do húmero com o acrômio ali na escápula. Entre o húmero e o acrômio a gente tem um espaço, né? Onde passa principalmente ali o tendão supraespinal. Muitas vezes uma inflamação crônica, né? Causada por uma má postura ou esforço repetitivo. Às vezes o próprio formato ósseo da pessoa não é favorável. Você tem ali uma diminuição desse espaço e aí você tem dores principalmente em movimentos que você abre o braço ou você faz movimentos acima da cabeça. Então esse é a síndrome do impacto no ombro, quando tem uma redução desse espaço articular. A gente tem a dor patelofemoral, é a dor na parte da frente do joelho. Ela é principalmente causada ali por um má alinhamento do fêmur, que é aquele principal osso da coxa, com a patela, aquele ossinho pequenininho lá do joelho, que se chamava de rótula, né, antigamente. E aí você tem, muito por conta desse mau alinhamento ósseo, distribuição inadequada de cargas, fraqueza muscular, você tem um contato ali exagerado, um contato ruim dessas duas estruturas ósseas, e você acaba tendo dor e muitas das vezes inflamação também na superfície ali articular dos ossos. Você tem também a síndrome da dor no trocânter maior, que é uma dor ali na região do quadril. Então você tem a pelve, você tem o fêmur, que é o principal osso da coxa, a articulação ali do quadril, que é o encaixe do fêmur na fossa do acetábulo, e essa síndrome do trocânter maior é aquela dor lateral no quadril, na parte de fora, que pode ser a inflamação da bursa, ali do trocânter maior, ou pode ser também a inflamação do tendão desse músculo do glúteo. Né? O tendão é o que conecta o músculo no osso. A gente tem também dor lombar crônica, né? Aquela dor chata que te incomoda ali na parte baixa da coluna, às vezes também fica também na região dos glúteos, da pelve, de forma geral. Essa dor ela pode ser causada tanto por lesões como a herniartrose, mas também por tensão muscular em má postura. Então não necessariamente precisa ter um problema ou lesão instalada para ela estar acontecendo. Ela é o problema mais frequente desses citados aqui. A gente tem também a osteoartrite no joelho, né, ou artrose, que nada mais é que o desgaste da cartilagem. Então a gente vê ali à esquerda essa parte branca saudável, íntegra do joelho. À direita a gente vê feridas, né, rombos, fissuras na cartilagem. Esse tecido ele tem bastante dificuldade de se regenerar e uma vez machucado, ele permite um contato ósseo, né, então não tem a mesma fluidez, né, a mesma lubrificação do tecido da cartilagem
esse contato ósseo começa a fazer novas lesões, e aí viram essas protuberâncias, esses bicos no osso, e aí tende a causar mais dor e limitação no movimento a médio e longo prazo. Tendinopatia no tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles é o tendão calcâneo, né? Aquele tendão que conecta a panturrilha, né? Os músculos da panturrilha, com a região do calcanhar para estar fazendo os movimentos ali do tornozelo. Então essa inflamação ela pode ser tanto ali na parte alta do tendão, mais próximo do músculo, como também na parte baixa, né? Mais próximo do calcanhar. Essa na parte baixa muitas vezes é causada também por uma má formação óssea, talvez não seja o melhor nome, má formação óssea, mas por uma formação óssea diferenciada, assim como na questão da síndrome do impacto do ombro, né, que está relacionada ao tipo de acrômio, principalmente acrômio 2 e 3. Né? Então vamos ver agora aqui, primeiro problema, síndrome do impacto no ombro. Geralmente ela não precisa de cirurgia, então dá para manejar legal com treino, com fisioterapia. O treino, geralmente, ela dá um benefício de médio ou longo prazo, ou seja, vai começar a fazer os exercícios, geralmente você não vai sentir um benefício ali na hora de alívio de dor, mas a médio e longo prazo você vai sentir tua articulação mais firme, mais fortalecida e vai ter mais confiança e mais condicionamento para estar fazendo de novo as movimentações do seu braço, especialmente aquelas com movimento acima da cabeça. Então, os exercícios em casa, de forma geral, você pode fazer de 2 a 3 vezes por semana e séries longas, 2 a 3 séries de 15 a 20 repetições. Então você vai fazer aí variações de desenvolvimento, que é aquele exercício de empurrar para cima. Em casa você pode começar a princípio com o braço mesmo, você pode começar contra a parede, arrastando o braço numa parede lisa, para fortalecer também o manguito. Você pode usar a carga adaptada, com cabo de vassoura ou elástico, e aí sobrecarregando na medida que você for ganhando condicionamento e diminuindo sua dor. Rotação lateral e medial. Rotação lateral, o famoso trabalho de manguito rotador. Né? Você pode fazer de forma indireta, como eu falei ali, nesse tipo de exercício, como o desenvolvimento com o braço contra a parede. Você também pode fazer de forma direta, fazendo rotação lateral com uma carga contra a gravidade, ou pode usar também um elástico simples desse que você compra em qualquer mercado online aí que vocês já conhecem. Também tem a movimentação da escápula, né? Então a gente tem os movimentos do ombro que movimentam o braço, os movimentos da escápula que aparentemente assim de fora a gente vê movimentando o ombro. Muitos movimentos do braço têm ação integrada de movimentos do ombro e da escápula. Porém é interessante você saber controlar os dois de forma independente, até para que nas tarefas que precisa fazer mais escápula você prioriza esse movimento, nas tarefas que precisa fazer mais ombro você prioriza o movimento do ombro. Quando a gente não sabe usar os dois direitos, a gente tende a deixar a articulação do ombro mais instável e diminuir esse espaço articular, que é a principal questão aqui nesse problema. Né? São exercícios que você pode fazer com o peso corporal mesmo, dá para fazer em casa, em qualquer lugar. E os movimentos de abdução, abertura e extensão, puxada para trás do ombro. Aí você pode fazer também com elástico, você vai ver eu falando de elástico várias vezes, porque é uma sobrecarga muito interessante, tanto para quem está com dor, fase de reabilitação, galera da físio, transição dessa reabilitação para o treino, e caseiro, tanto porque dá para usar em qualquer lugar, dá para fixar no móvel, às vezes não precisa nem fixar, custo baixo. Então quem treina em casa não vai querer estar investindo ali em regra em aparelhos caros, um elástico kit aí você compra por 30, 40, 50, enfim, menos de R$100 e você já consegue estar fazendo uma porção dos exercícios, inclusive dos que eu vou estar comentando aqui. Vamos para a dor patelofemoral, dor na frente do joelho. Geralmente também não é necessária cirurgia, né? Quando se compara a cirurgia ao tratamento conservador, que a fisioterapia e o treinamento não se tem benefício, então se não se tem benefício não vale a pena, benefício superior, né? Não vale a pena você intervir com cirurgia. Né? Fortalecimento, quadril e frente de coxa, né? Muito importante fortalecer os músculos relacionados ao quadril, né? O próprio abdutor, rotador lateral de quadril, adutores, parte da virilha, flexor de quadril, e a gente treina muito com exercícios de abdômen. E claro, o músculo da frente da coxa também é fundamental, né?
Pensar no equilíbrio também, força da parte de trás da coxa. E uma estratégia de alívio de dor assim mais imediato, geralmente é os alongamentos. Você alongar os músculos da frente da coxa, geralmente você já traz um conforto ali nessa questão. Top exercícios, geralmente eu gosto de começar pelo quadril, né? Então a pessoa está com incômodo no joelho, você começa ali trabalhando os exercícios de abdução, de rotação de quadril, trabalha a flexão de quadril, que ativa ali as musculaturas da frente da coxa, sem estar trabalhando ainda o joelho. Com essa ativação, essa liberação de substâncias analgésicas do exercício, pode ser que ela já tenha ali, né, algum conforto. Daí você trabalha a amplitude de movimento de extensão de joelho, né, para fortalecer o quadríceps. Pode trabalhar em ângulo de proteção, né, que é aquela extensão de joelho mais curtinha, 30, 40 graus ali mais ou menos. Pode trabalhar isso tanto na extensão de joelho, né, pode ser sentado, pode ser numa extensora. Já tiver mais avançado, né, extensora no caso com mini band, né, já que a gente está pensando em fazer em casa. Um período aqui mais avançado já pode fazer um agachamento mais curto, um afundo, enfim, vai progredindo. Né? Força agonista e antagonista, então trabalhar tanto a frente da coxa como posterior. Posterior de coxa em casa você pode fazer exercícios, adaptações de bom dia, de stiff, elevações de quadril, principalmente com a perna um pouco mais esticada ou com o pé sobre o banco. E trabalho de emagrecimento, então se você tiver com sobrepeso ou obeso, é interessante você reduzir o peso para estar sentindo menos dor no joelho. Você alivia a carga do joelho. Pensar que ele é uma articulação que suporta o peso do corpo. Se você está mais leve, principalmente perdendo peso de gordura, que não ajuda na produção de força e na estabilidade articular nesse caso, se você estiver acima do peso, você vai se beneficiar muito de perder gordura para sentir menos dor no seu joelho. Síndrome da dor no trocânter maior, parte ali do quadril. Tratamento principal, exercício mais fisioterapia. É claro que para todas as lesões esse vai ser sempre o tratamento principal, exercício e físico. Claro que algumas vão precisar de cirurgia, mas as que eu estou citando aqui, em regra não precisam, só precisam em casos ali muito graves. Eu gosto bastante de começar com um trabalho isométrico, ou seja, fortalecer sustentando a posição e depois dinâmico. Isso costuma ser uma progressão eficiente, do mais fácil para o mais difícil. E você pode fazer exercícios a semana toda para o mesmo lugar. Você pode trabalhar mobilidade, você pode trabalhar isometria, você pode trabalhar dinâmico, fazer uma periodização, um dia a cada, sendo que a mobilidade e alongamento pode usar todos os dias. Já está mais avançado, já está melhorando, aplica força de diferentes partes do quadril. Aqui o caso maior vai ser trabalhar abdução e rotação lateral do quadril, mas você também pode usar outros exercícios para a região. E aí, top exercícios, como eu disse, abdução e rotação lateral do quadril, né, justamente para estar fortalecendo essa região do glúteo, que é ponto-chave aqui. Exercício de passada lateral, aquele que você bota a mini band nos pés e vai fazendo a caminhada lateral ali com a mini band tensa. Também é muito bom, né? Te ajuda não só a fortalecer o quadril, mas ter mais estabilidade no pé, mais controle do joelho, mais harmonia dessas articulações em relação ao quadril, o que vai melhorar a tua passada, a tua distribuição de carga, né, nessas articulações, pensando aí numa recuperação e numa não volta a ter essa lesão. Né? Exercícios unilaterais de forma geral, até porque o lado que está machucado tende a ficar mais fraco, então é interessante você trabalhar às vezes no unilateral, porque se você trabalhar no bilateral, pode ser que, dependendo do exercício, o lado que não está machucado assume muito protagonismo e você não consiga fortalecer direito o lado machucado na mesma proporção de estímulo. Bastante alongamento, né? Então alongar lateral da coxa, alongar glúteo, alongar adutor, alongar posterior de coxa também, frente de coxa. Toda a musculatura de coxa e quadril com foco principalmente no glúteo e na lateral da coxa, com certeza você vai ter ali. Eu já tive esse tipo de lesão, um pouco chato, né? Com certeza você vai ter um bom prognóstico. Outra lesão também, né, até por conta de hérnia e tal, que eu tenho e tenho que sempre ficar cuidando, não sinto mais dor, mas preciso ficar sempre treinando para ela não voltar. É a dor lombar crônica, que nem sempre tem lesão presente, nem sempre você vai ter uma hérnia, um bico de papagaio, uma escoliose, para ter dor nas costas. Né?
Muitas vezes a gente que não tem problema na coluna ainda instalado, mas que passa muito tempo sentado, que passa muito tempo em pé, que pega muito peso, faz muita tarefa repetitiva, acaba tendo dor nas costas. Então os hábitos diários são primordiais, né? Mesmo se o trabalho exigir isso, é importante que você consiga variar a postura na rotina, para você estar protegendo as suas costas. E aí é aquele treino, né? Mobilidade, força, cardio, força principalmente da região do abdômen, lombar e quadril, até usar, às vezes, mini exercícios de flexibilidade, de mobilidade, andar um pouquinho ao longo do dia, nem que seja passear com o cachorro, isso já vai quebrar aquela sequência de mesma postura, né, que geralmente o trabalho nos impõe, e aí vai te dar um sucesso maior a prevenir essa dor nas costas. Top exercício, se fosse aí para começar um treino, mobilidade de coluna e quadril, então explorar alongamentos dos músculos do quadril, mobilidade de rotação do quadril, explorar a mobilidade da coluna, flexão, extensão, movimentos laterais, rotação, respeitando sempre limites de dor, né, para não estar aumentando. A gente tem também a questão dos exercícios de controle motor, ou seja, você saber controlar cada movimento da coluna e do quadril de forma isolada e em conjunto, né? Semelhante com o que eu falei do ombro, até para você sentir qual tipo de movimento está com mais dor, mais incômodo, mais limitação, e depois ir trabalhando eles novamente e saber se teve evolução ou não. Todo movimento que você aprende a controlar, você aprende a usar melhor até no dia a dia, não só em âmbito de treino. Core Training, que é o fortalecimento do abdômen, lombar, musculatura do quadril. Pensando na coluna lombar, ela tem uma função mais de estabilização do que de produção de movimento. Então isso significa que você vai dar ênfase para os exercícios de estabilização, como pranchas, perdigueiro, todos esses você consegue fazer em casa, né? Seja com ou sem elástico, sem equipamentos também. Você também vai fazer os exercícios de produção de movimento, como extensão lombar, abdominal convencional, não tem problema, mais prioridade para os isométricos, para os exercícios de estabilização, ou para aqueles exercícios dinâmicos que você tem que manter uma postura sólida da coluna. Esse é o caminho melhor para você fazer aí para a dor lombar crônica. E também manter o posterior de coxa sempre flexível, né? Exercício de alongamento para trás da coxa. A posterior de coxa ele é muito importante ali para a movimentação integrada de lombar e pelve. A gente abordou isso até no último vídeo, se eu não me engano. Assim que terminar esse, você corre lá e assiste, que está bem legal também. E se você ter esse posterior de coxa muito encurtado, você vai ter um prejuízo nessa movimentação. Por isso é importante você estar alongando, né, esse posterior de coxa. E aí a gente tem a artrose no joelho. Risco maior de desenvolvimento em mulheres, né, tanto por fatores hormonais, principalmente no pós-menopausa, também por fatores genéticos, né, a maioria das mulheres tem um quadril mais largo, até por questões de parto, né, facilidade ali. E aí esse quadril mais largo acaba fazendo o fêmur sair de uma forma mais voltada para dentro, né, o que estimula em regra o joelho mais valgo, aquele joelho em X. Esse joelho valgo, ele tende a naturalmente proporcionar ali uma distribuição de sobrecargas e de impactos no joelho de forma um pouco descompensada, principalmente exigindo mais da parte medial do joelho, parte interna. E as mulheres, em regra, né, têm mais chances de estar sofrendo com artrose, que é um problema que vai atingir boa parte das pessoas, homens também, principalmente aqueles com idade mais avançada. É como se fosse um desgaste relativamente esperado da articulação. Então, mais uma vez, assim como na questão da patela, evitar sobrepeso e obesidade, né? Além da questão da distribuição de cargas, a artrose também é uma doença inflamatória, né? Então tem uma lesão constante, recupera, lesiona, por essa diminuição da cartilagem. E a obesidade sendo uma condição de inflamação sistêmica, o sistema que poderia estar tentando recuperar aquela artrose, apesar dela não ter um prognóstico tão grande assim de recuperação, vai estar debatendo ali a tensão com a parte da obesidade e sobrepeso. Então são dois motivos muito importantes para você reduzir seu peso aqui, caso esse seja o seu problema. Os exercícios, elas tendem a trazer um alívio mais imediato. Então, for bem prescrito, você consegue fazer ali
já um alívio imediato. E claro, fazer sempre, porque é um problema crônico, a artrose não tem cura. Então vai ter que sempre ficar de olho, é igual a história da dor lombar crônica, né? Aqui segue mais ou menos uma linha parecida com a dor na frente do joelho. E a gente tem que pensar, lembrando que a artrose, não em regra, mas geralmente atinge um público já com uma idade mais avançada, pensar em preservar os movimentos do dia a dia. Então, principalmente os agachamentos, sentar e levantar da cadeira, tentar adaptar isso. Às vezes você pode usar uma cadeira na frente para ajudar, caso a pessoa já tenha dificuldade para se levantar sozinha. E aí também trabalhar a força do quadril, usar aquela estratégia, você usar primeiro, às vezes, o exercício do quadril e depois ir para o joelho. Prestar atenção na sola do pé. Então, se o teu pé for muito chato, você trabalhar exercícios que você trabalhe lateral e medial do pé. Trabalhar ali também a consciência corporal de uma passada, para você, no caso, se você tiver o joelho valgo, você joga o pé muita carga do corpo nele, na parte medial ali para dentro. Você souber usar melhor a lateral do pé, você consegue ter ali uma melhor distribuição de cargas no joelho, um conforto maior, né? São exercícios que também você precisa de zero equipamento para estar trabalhando, né? Por fim, tendinopatia no tendão de Aquiles, né? Então, das lesões de tendão, geralmente é o lugar que mais acontece, né? 20% de todas as lesões. É um tendão bem forte e é importante a gente saber que, como a gente sempre está andando, pulando, correndo, saltando, dá para entender, né, o porquê que esse lugar é tão atingido, né? Principalmente questão de esporte, é relativamente comum você estar machucando, né? Esportes que envolvem salto, desaceleração, aceleração. Prestar atenção na forma da pisada. Então, se você tem uma pisada muito seca, muito forte no chão, você sobrecarrega mais esse tendão, somente para corredores, né, que é um esforço repetido. Então, ir melhorando a mecânica da sua passada para estar expondo menos carga nesse tendão. Calçados, né? Se o calçado for muito apertado, atrapalhar a dinâmica da sua passada também vai jogar mais exigência ali e pode estar te machucando. E aqui, por ele ser um tendão resistente e ele não ter tanta estrutura ali de suporte, a dor ela pode fazer parte assim, do treino, não tem problema você sentir um pouco de dor durante a fase de recuperação, né? Claro, bom senso, mas é esperado sentir um pouco de dor sim nos exercícios. Top exercício você pode fazer, inclusive, sem equipamento, né? Você pode fazer aí panturrilha em treino excêntrico, principalmente. O que é o treino excêntrico? É valorizar a força em alongamento, ou seja, você faz ali o exercício de panturrilha, aquele levantar o calcanhar. Você sobe com as duas pernas, fase concêntrica. Na fase excêntrica, você controla só com a perna machucada. Esse estímulo excêntrico ele é muito bom para estar remodelando o tendão e recuperando a lesão. E aí você pode fazer uma progressão. Começa sentado, onde tem menos carga, depois faz em pé normal, né? Opa, é tudo ao vivo aqui, hein, galera? Eu tô um pouco gripado, então vai sair no vídeo esse espirro aí, desculpa, tá, gente? Então, pode começar sentado, depois evolua para em pé, você fazendo a subida assistida. Você pode fazer também com uma descida em déficit, ou seja, descer o calcanhar além da linha do chão. Para isso, fazendo em casa, você pode usar qualquer degrau, né? Você já consegue fazer isso. E aí depois você pode ir progredindo. Já está melhor ali? Quer fazer mais uma prevenção? Faz uma posição de afundo e trabalha a panturrilha. Faz salto, né? Então salta e aterrissa. Saltos contínuos. E aí você vai oferecendo sempre essa diversidade de estímulos em progressão para estar deixando o seu tendão fortalecido e evitar novas lesões. Então a gente viu aí diversas formas como a gente pode usar os exercícios em cenário caseiro para prevenir as principais dores e lesões. Comenta se você tem aí algum desses problemas e se você treina em casa também, se você acredita no potencial do treino caseiro para estar resolvendo esses problemas. Mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Semana que vem tem mais vídeo, então hoje a gente fica por aqui. Te desejo bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.